queridas irmãs e irmãos, uma boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa reunião de estudo, né, para nosso aprendizado, mas também de confraternização, de a gente poder se ver, né, de a gente poder sentir a nossa sintonia com a nossa Congregação Espírita Francisco de Paula. Então, eu dou as boas-vindas a todos e convido a todos que quiserem que compartilhem o link da reunião com quem vocês quiserem, tá? Quanto mais pessoas tiverem acesso e puderem participar, melhor para todos nós, né? Porque essas vibrações amorosas se espalham cada vez mais, né? Eu vou pedir à nossa irmã Niura para fazer uma leitura para a nossa ambientação, e eu peço, por favor, que mantenham seus microfones desligados, tá bom? Nossa. Boa noite, meus irmãos. Do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Boa vontade. Número 66, né? Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo para os Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Um belíssimo texto, irmã. Qual o título dele? Boa vontade, é o 66. Isso. É disso que a gente precisa, a boa vontade, que é traduzida por atos amorosos, por atos de boa vontade mesmo, de solidariedade, de ajuda ao próximo, né? Da paciência, da tolerância e do bom ânimo, né? Porque tenhamos bom ânimo, independentemente das circunstâncias que nos são colocadas e que nós sabíamos já de antemão que poderiam acontecer, tenhamos bom ânimo sempre, sempre, agradecendo a Deus por tudo. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura, depois desse texto tão bonito que a Níura nos leu. Vamos fechar nossos olhos, relaxar, serenar os nossos corações, aliviando nossas incertezas, nossas inseguranças, nossas angústias, e elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, a todos os mentores da nossa casa tão amada, para vibrarmos na mesma sintonia, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para uma reunião de aprendizado, de estudo, uma reunião em que tenhamos a concentração, a seriedade necessárias que o momento nos exige. Que a tua luz, Senhor, envolva todos nós, envolva nossos lares, nos amparando, nos fortalecendo. Muito obrigada, Senhor. Que nossa irmã, que vai dar o estudo da noite de hoje, possa estar bem amparada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, eu vou pedir a nosso irmão Paulo para ler um trecho do Evangelho. Por favor, irmão.
Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintas que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àquele por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de natureza distintas, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Muito obrigada, irmão, pela leitura de um trecho importantíssimo, e a gente percebe como tudo está interligado, né? Do que a Niura leu, do que o Paulo leu agora, tudo está concatenado, nos levando a ao estudo da noite de hoje, que também tem muito a ver com o que foi lido até o momento, né? E que a gente possa realmente reler esse trecho lá no Evangelho, O Homem no Mundo, porque há um texto muito importante, que é o Homem de Bem, e depois o Homem no Mundo, e o Espírita também, né? Então, que a gente possa reler, vamos reler. Paulo, você pode dar novamente qual é o capítulo, por favor? Capítulo 17, item 10. Ok, obrigada. Então, capítulo 17, item 10, anotem para a gente reler, quem sabe, agora às 9h30, quando fizermos a prece pela humanidade, né? Então, nós vamos passar agora para a nossa irmã Cristina, que vai fazer o estudo da noite de hoje, vai apresentar. Cristina, boas vibrações, que Deus ampare. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tudo certinho? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito e esta oportunidade de aqui estar fazendo este estudo e poder servir. E assim, que possamos refletir juntos sobre este tema trazido na noite de hoje. Agradeço a Deus, a Francisco de Paula e a toda essa espiritualidade. E o tema que vamos estudar foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. Como todo estudo, a gente sempre gosta de comentar e falar sobre o objetivo dele seria analisarmos juntos em que consiste a paciência, mostrando de que forma ela ameniza as nossas dores e os nossos sofrimentos. E aí, quando a gente começa já logo na palavra, o que significa a paciência? Aí o nome já diz. Paz, ciência. É a ciência da paz.
Aí fomos no dicionário de filosofia espírita do Palhano e fomos buscar o que ele fala sobre paciência. E ele nos diz que a paciência é uma virtude que consiste em saber esperar e suportar com tranquilidade, perseverança, sem queixas ou reclamações diante dos acontecimentos da vida. Todos nós sabemos que não estamos livres de nada. As coisas vão acontecendo, os acontecimentos vão surgindo inesperadamente, a qualquer momento, e é por isso que nós devemos estar preparados para não nos desequilibrarmos nas situações que nos surgem. Seja uma doença, perda de entes queridos, uma desavença, até uma desavença com amigos, uma separação, a perda de um emprego. Um exemplo disso que nós podemos citar agora é o que surgiu no nosso planeta este ano, desde março. O que nós tivemos que fazer nessa situação? Procurar entender, procurar compreender cada um à sua maneira e continuar seguindo a nossa caminhada da melhor maneira possível. E o Palhano continua nos dizendo também que a paciência é uma virtude das pessoas sábias, compreensivas e conscientes. Por quê? Porque elas sabem tratar de qualquer assunto ou questão sem tomar atitudes intempestivas, sabem suportar com equilíbrio o que lhes vem. Então, essa é a chave das situações. O que adianta? A situação já está lá, já aconteceu. Vamos ter que passar aquela situação. O que adianta a gente começar a ficar preocupado, ficar nervosos? Aí, quando isso acontece, a gente deixa de ouvir a espiritualidade. O que a espiritualidade tem para nos dizer, para nos fazer passar aquele momento com mais tranquilidade, mais paz de espírito, na verdade. E aí nós estamos vendo assim uma foto da Madre Teresa de Calcutá. Será que nós temos que suportar tudo de braços cruzados, esperando os acontecimentos e dizendo que vamos deixar na mão de Deus? Vamos ter paciência, mas vamos deixar na mão de Deus. Claro que não, né? Até hoje, a gente costuma associar a paz a uma zona de conforto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar essa paciência, tem que ser uma paciência ativa. Então, vamos supor, quando a gente está passando uma dificuldade, lembremos sempre que há pessoas ainda em piores condições que a nossa. Se me ocorre uma situação, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que está ao meu alcance, eu já fiz. Só me resta agora esperar. Mas será que eu tenho que cruzar os braços e esperar? Que tal olhar para o lado e ver se meu irmão está precisando de algo? Será que ele está precisando apenas que eu escute ele? Alguma coisa que eu possa lhe ajudar nesse momento? Então, no momento que eu paro e começo a me voltar para um outro lado, para uma outra pessoa, tentando ajudar alguém que esteja precisando mais do que eu, duas coisas podem ocorrer. Primeiro, o meu problema ou dificuldade começa a ficar tão pequeno diante do outro, quando eu começo a escutar o outro e ver que a situação dele pode ser muito pior do que a minha, o meu problema já começa a se tornar pequeno. Segundo, no momento que eu começar a dar aquela ajuda, o tempo vai passando e quando eu me der conta, já apareceu uma luz no fim do túnel para a minha situação e eu nem percebi como aquilo passou tão rápido. Então, que possamos sempre pensar nisso, que possamos sempre colocar essa paciência ativa, não é aquela paciência de cruzar os braços e ficar aguardando, e a situação passando e a gente entrando em desespero, porque se a gente olhar para trás, a gente sabe que tem gente passando por situações bem piores do que a nossa. A dor é uma bênção? Logo no primeiro parágrafo desse capítulo que nós estamos estudando hoje, primeiro desse item da paciência,
O Espírito Amigo nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Muito perfeito. Agora vamos a uma pergunta básica. Será que concordamos que a dor é uma bênção quando ocorre comigo ou com meus entes queridos? Por quê? Nós estamos acostumados a fazer todos esses estudos. A gente vai para a casa espírita, ou a gente estuda em casa, o evangelho, a gente decora as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. O evangelho a gente sabe tão bonito, né? Todas as partes do evangelho, que maravilha. Agora, será que nós vivenciamos esse evangelho no nosso cotidiano? Será que porque quando ocorre com meu amigo, o que ele está passando, a gente pede até ânimo. Tem ânimo, meu irmão, vai passar e tudo. Mas e quando é conosco? Será que acontece a mesma coisa? É essa a pergunta que nós temos que nos fazer. O Espiritismo, ele nos explica que a dor é uma consequência natural quando nos desviamos das leis divinas. Então, eu tenho um livre-arbítrio. Quando eu escolho ir por um caminho, eu tenho que sofrer as consequências daquilo que eu escolhi. Se eu fizer a escolha certa, muito bem. Caso a gente não faça alguma coisa errada, aí o que acontece? A gente vai passar por uma dor, e aí a gente não pode reclamar. Começar a perguntar por que aconteceu aquilo comigo. A gente vai entender agora que tudo passa por um processo de transformação. Então, vamos lá. A semente, para germinar, ela deve romper a própria casca. O mineral, para adquirir utilidade, ele sofre a ação do calor. A argila, para adquirir resistência e durabilidade, ela tem que ser levada ao forno. O alimento deve ser higienizado e digerido para nutrir seres. O pão passa pelo processo de fermentação. E nós também devemos nos aprimorarmos, conforme tudo que foi visto nesses slides, para a nossa evolução. Para nos tornarmos pessoas melhores, não teremos que passar por situações que nos levem à transformação? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. E aí a gente passa para o segundo parágrafo do Evangelho, que diz o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. E nos diz também que a caridade mais meritória é a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Entender os adversários como instrumentos para provarem a nossa paciência. Sabe aquele irmãozinho que foi posto no nosso caminho? Aquele que é aquela pedra no nosso sapato? Ele não foi posto à toa, e sim por alguma finalidade que nós ainda não compreendemos. Então, muitas das situações que nos acontecem, muitas das pessoas que passam pela nossa caminhada, pode ser para que a gente possa aprender ou ensinar alguma coisa. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Pode ser aquela pessoa dentro da nossa própria família, que é posta naquela família para algum fim. Pode ser no nosso trabalho, aquele chefe, aquele que a gente chega no trabalho e tem vontade de voltar para casa. Então, tudo isso que a gente chama de dar pedra no nosso sapato. Mas aí vamos começar a compreender. Para usarmos melhor a paciência e aprender a conviver melhor com nossos semelhantes,
a gente vai na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a questão 100, né? Na verdade, porque a questão 100 não é uma pergunta. E ela nos mostra a escala espírita. E aí, vamos lá, onde a gente pode confirmar que, geralmente, os espíritos, eles admitem 3 categorias principais. Na base, que é a terceira ordem, estão os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, estão os espíritos, os bons espíritos. E no topo, que são os espíritos puros, onde todos almejamos chegar a um dia, eles fazem parte da primeira ordem, que são aqueles de suprema perfeição. E dentro dessas ordens, ainda há diversas classes dentro de cada uma delas. Bom, e assim acontece conosco também os espíritos encarnados. Nessas idas e vindas da reencarnação, nós tentamos sempre ser um pouco melhores do que fomos. Alguns já estão mais adiantados que os outros, mas a caminhada é longa e sabemos que um dia chegaremos à perfeição, o que vai, claro, depender de cada um. Por esse motivo é que nós temos que ter paciência com aquele chefe que pega no meu pé no trabalho, com aquele irmão, aquela irmã que dentro da nossa casa mesmo, que discute o tempo todo por qualquer situação, um amigo difícil, até alguém dentro da própria casa espírita que a gente frequenta. Então, o que a gente tem que compreender é que, através dessa escala espírita, a gente pode compreender é que cada um tem o seu degrau de evolução. Como nós também, nós estamos aqui hoje, a gente está estudando junto, a gente está refletindo junto, mas e lá para trás? O que será que nós fomos? Como será que éramos antigamente? Será que nós éramos assim como estamos hoje? Obedientes, aqui numa quarta-feira, escutando um estudo, quietinho. Nós éramos assim? E eu fiz uma consulta no livro Pela Graça Infinita de Deus, pelo Espírito de Baltazar, ele fala da paciência, a grande virtude. E eu achei que esse ensinamento cai muito bem para nós. Aprendamos com a vida a viver em paz, com a companhia que Deus nos ofertou e que nós aceitamos. Quase sempre são pessoas que nos encantaram num determinado período da vida e que, a partir de um certo momento, se revelaram quais são interiormente. Então, logo nesse primeiro parágrafo, o que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que aquela pessoa que hoje a gente observa melhor, antigamente a gente, logo de cara, era a melhor pessoa do mundo. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai descobrindo outras coisas que a gente não tinha visto, aí a gente acha que aquilo não serve mais, já está cansado, já aquela pessoa não é... E a gente lembra quando a gente era criança, que a gente ficava esperando o príncipe encantado, ficava pensando no príncipe e na princesa, que iam ser felizes para sempre. Isso não é só para relacionamento, é para qualquer situação. Aí o que acontece com a gente? Desgostamos-nos, então, julgando não ser aquela pessoa, a alma que conhecêramos anteriormente. E nós já não temos mais a paciência para conviver com as dificuldades do outro. Já começa a dizer que aquela pessoa é chata, que não serve. Se for numa casa espírita, a gente começa a trocar de casa para encontrar uma melhor, porque lá tem umas pessoas que eu não vou com a cara, que são isso ou aquilo. E aí a gente começa a procura de alguma coisa que não existe, porque, na verdade, nós mesmos não estamos tendo paciência com o que está aparecendo na nossa vida. Entramos em processo de desencanto, quando não, em processo de depressão. Por que esse processo de depressão, se a gente pode levar a situação de uma outra forma? Por que a gente vai ficar chateado com alguém que não fala com a gente ou que vira a cara para a gente? A gente não sabe o que está passando na cabeça daquele irmão. A gente tem que compreender. E a gente vai fazer a mesma coisa? Não. A gente já não aprendeu até agora como a gente tem que agir?
pelo Evangelho, pelo que a gente estuda, então vamos seguir em frente. Vamos compreender um pouco mais da função da dor na nossa vida, que nos traz esse capítulo da paciência. No início do primeiro parágrafo, a gente viu que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Bom, até a dor chegar na nossa vida, nós nos consideramos fortes, robustos e muitas vezes até soberbos. Quando ela chega, aí a gente começa a se perguntar: por que aconteceu comigo? Quando deveríamos perguntar: para que aconteceu comigo? Por quê? O que eu tenho que aprender com isso? E vocês já repararam que a dor, ela nos iguala? Não tem rico, não tem pobre, não tem doutor e não tem aquele que não sabe ler. A qualquer momento, para qualquer um, a dor pode chegar. Se hoje ela está com o meu irmão do lado, com o meu vizinho, com um amigo, amanhã ela pode estar com a gente, ela pode estar conosco. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, parar para se preparar, para a gente estar sempre equilibrado, com Deus no coração, estudando, para a gente poder se preparar para esses momentos. Então, o que nós podemos fazer? Perante a dor, seja paciente. Ah, Cristina, você está falando isso assim porque você acha que é fácil? Não, não é fácil. Para mim não é fácil. Para você também não é fácil, para o outro também não é fácil. Mas a gente tem que começar a praticar os ensinamentos, tudo que a gente estuda. Então, vamos começar. A paciência também é uma caridade. Devemos praticar a caridade ensinada pelo Cristo, que é o nosso modelo. E nós temos duas frases super confortadoras que o Cristo nos traz. Quando ele diz: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando ele fala o meu fardo é leve, aí eu já começo a pensar, já começo a ter esperança de, através dos ensinamentos dele, fazer com que o meu fardo fique mais leve mesmo, de verdade. Ou então, tem essa esperança. Ou então, passar por um momento com mais tranquilidade. Porque que a gente vai passar alguma coisa, é fato. Sempre tem uma coisa ou outra, uns maiores, outros piores, um mais, outro menos, sempre nós vamos ter alguma coisa a passar. Mas a maneira que a gente vai passar é que é a chave da questão. E a outra também que ele nos diz, que está em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, já dizia que nós, no mundo, teríamos aflições. Ninguém enganou ninguém. Ninguém falou que a gente ia ter um mundo maravilhoso, que aqui ia ser um parque de diversões. E sim, que teríamos aflições. Mas, olha que conselho maravilhoso. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer ali? Que nós também podemos fazer isso. Para a gente ter bom ânimo e seguir os passos dele. Então, a paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto, coloca-nos acima dos nossos problemas, permite-nos visualizar sempre a melhor solução. E, melhor, propicia a serenidade que nós tanto buscamos. No terceiro parágrafo deste item, ele nos diz, mas antes eu faço a pergunta para vocês. A vida é difícil? A vida, e o Espírito fala, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. Aí, logo nessa primeira frase, eu fico pensando, ela se compõe de 1000 insignificâncias
Então, eu acho que a gente se preocupa com muita coisa que não tinha que se preocupar, na verdade. São coisas que a gente poderia passar de uma maneira assim, por que eu vou ficar preocupada porque fulano não me deu bom dia? Não chegou o momento dele ainda de dar bom dia para o porteiro, de dar bom dia a alguém na rua, de dar um sorriso, ainda não chegou o momento dele. Eu vou ficar preocupada com isso? Né? E ele nos diz mais, é preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, que constataremos? Que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Vamos fazer uma reflexão. Se a gente parar para pensar, desde a hora que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, quantas bênçãos nós recebemos? Abrir os olhos, respirar, enxergar, poder se alimentar e fora os livramentos durante o dia, que a gente, todo momento, a gente passa por uma situação e não percebe que Deus nos carrega no colo. Mas nós só fixamos o olhar no que acontece de ruim. Claro que se a gente fizer um balanço, as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Só que a gente só olha a dor que a gente está passando naquele momento. Uma suposição, uma pessoa que tem 60 anos, será que ela passou a vida dela inteira, os 60 anos, sofrendo? Ela não teve nenhuma alegria, nenhum benefício, nenhuma coisa boa, nenhum livramento de Deus? Claro que sim. Vamos analisar a vida. Analisando a vida agora. Reconheceremos o quê? Que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores, acabamos de ver agora no slide anterior. Que o fardo se torna mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Aí, vamos ver a importância da paciência na qualidade de vida. Vocês estão, eu acho que todo mundo está olhando, tem duas fotos aí. Tem um senhor carregando um fardo, alguma coisa bem pesada, e está tão pesado e ele está se curvando para baixo. Enquanto que tem uma senhora que está em pezinha, com bastante peso na cabeça, com o corpo bem firme e ereta. Qual dos dois está tendo mais dificuldade? Aquele que abaixou a cabeça ou aquela que está andando feliz e contente ali com aquela cestinha dela na cabeça? Então, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o alto, pedir a Deus proteção e amparo e seguir em frente. Porque quanto mais a gente desanima e quanto mais a gente abaixa, as coisas não vão melhorar por causa disso. É o que eu estava falando no início do nosso estudo. É a paciência ativa. É trabalho, é estudo, e é isso que a gente tem que pensar o tempo todo. No momento, essa época que a gente passou agora, eu percebi que nosso trabalho, assim, aumentou. Nós tivemos bastante trabalho. Mas foi bom, sabe por quê? A gente passou esses meses, claro, escutando as notícias, sabendo das coisas, se inteirando das situações, mas a gente não tinha muito tempo para parar e ficar pensando, ai, meu Deus, será que eu vou ter isso? Ai, será que eu vou ter aquilo? Será que eu vou ficar eu vou ficar com febre? Não deu tempo. A gente começou a trabalhar, ver uma coisa, ver outra, e não paramos nem para pensar que o tempo estava passando e eu nunca imaginei que eu iria conseguir ficar 7, 8 meses sem poder sair, sem ir para a rua. Não percebi. Porque foi uma coisa assim tão... passou mais tranquilamente. Por quê? Porque a gente não para de trabalhar, é o tempo todo fazendo uma coisa e fazendo outra. Agora nós vamos para os recursos eficientes para essa situação. Prece e fé.
Com a prece aliada à fé, obtemos forças para suportar as dores. Quando a gente começa a pedir a Deus, entrar em contato com Ele, focando no que a gente realmente está precisando, é o momento que a gente vai receber aquilo, pelo menos a paciência, a tranquilidade para poder passar pelaquela situação. A gente pode não ter que passar aquele momento, ter que passar aquilo que nós temos que passar, mas aí é uma outra situação. A gente já passa com mais resignação, já com mais força, mais fé e mais coragem. Aí eu trouxe aqui alguns itens que a gente pode utilizar, atitudes de paciência ao alcance de todos. Porque tem muitos que podem dizer assim, não, mas tem coisas que não dá para mim fazer. Aí você fala que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas isso não dá para eu fazer. Então, agora, esses exemplos de atitudes de paciência, todo mundo pode fazer, porque não é nada difícil, é uma coisa fácil e é uma coisa que pode ajudar bastante a gente passar a nossa caminhada. Então, ouvir com atenção alguém em dificuldade, isso é difícil? Até para algumas pessoas que quando a gente escuta algum irmão, às vezes a gente entra numa empolgação que a gente começa a falar e não deixa nem ele falar. Na verdade, aquele irmão só quer chegar para a gente e desabafar, falar o que ele está sentindo, a situação que ele está passando. E a gente acaba falando e atropelando o que ele tem para falar e ele acaba não falando. Então, é uma atitude de paciência, ouvir com atenção alguém em dificuldade. Cuidar do enfermo. E muitas vezes esse enfermo está dentro da nossa própria casa. Organizar os nossos pertences. Também tem que ter paciência. Aquela bagunça, aquele quarto todo bagunçado lá, vamos parar, ter paciência, colocar coisa nos seus devidos lugares, para poder continuar trabalhando, porque ninguém pode trabalhar com bagunça. Aprender algo diferente, desafiando suas habilidades. Isso é o que nós fizemos agora, na época da pandemia. O que a gente fez? Ninguém sabia mexer em nada, certo? Quando que a gente ia imaginar, se em fevereiro alguém chegasse e falasse assim, olha, a partir de março, vocês vão começar a assistir palestras através da internet, fazer os seus estudos através do... Quê? Ah, não é possível. E a gente acabou numa situação que todo mundo teve que se enquadrar, aprender, mesmo aqueles com mais dificuldades, começar a perguntar ao outro, ver como é que fazia, e todos estamos no mesmo barco. E hoje a gente está trabalhando aí. A Márcia está dirigindo a sessão maravilhosamente bem, lá da casa dela, com toda a informática, tudo lá, direitinho nos seus devidos lugares, e assim são outros. Fazer pão. Para fazer pão também tem que ter paciência, misturar a massa, os ingredientes, o fermento, esperar o pão dar aquela subida, tem que ter paciência. Cuidar de uma planta ou de um animal também. São atitudes de paciência que estão ao alcance de todos nós. No último parágrafo do Evangelho, o Espírito amigo nos faz uma recomendação. Ele nos diz o seguinte: sede pacientes, sede cristãos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ele não tinha que passar por isso tudo. Se fôssemos nós, é diferente. Vós, sim, tendes de expiar o vosso passado e temos que nos fortalecer para o futuro. E aí, interessante que a gente pode comentar aqui é que Jesus, mais uma vez, nos demonstrando o seu exemplo, ele escolheu os 12 apóstolos para segui-lo. Cada um dos apóstolos, eles pensavam de uma maneira diferente, cada um com uma cabeça diferente,
E Jesus caminhou com eles, fez tudo o que ele tinha que fazer, junto com todos eles, porque já se sabe, por aí a gente pode tirar o exemplo, que não há ninguém perfeito neste planeta. E Jesus caminhou com eles sem reclamar, e foi fazendo, ensinando, passando por diversos locais, ensinando, e junto com aqueles 12 apóstolos, que cada um tinha uma cabeça. E no livro Alegria de Viver, do Divaldo Franco, tem pelo espírito de Joana de Ângeles, eu tirei um trechinho que eu achei muito interessante para complementar essa recomendação. Joana nos diz: a convivência com criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, da situação moral deles, e de outro, do seu estado emocional. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo quando não se desgasta nem se converte em motivo de censura ou queixa em relação às pessoas com quem se convive. Então, isso significa que a gente não deve reclamar da pessoa que está do nosso lado, da pessoa que está caminhando conosco, porque nós estamos ensinando, lembrar sempre disso, e estamos aprendendo também. Nós temos que ter aquela pessoa no nosso caminho. Ela não foi colocada por um acaso. E, para a gente finalizar, eu trouxe com um exemplo de paciência Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, ela era chamada assim porque ela nasceu em Ávila, na Espanha, uma mulher do século XVI, de uma Espanha onde a Inquisição estava em processo ativo ainda. Depois da sua morte, ela recebeu o título de doutora da Igreja. Mesmo vivendo esse preconceito por ser mulher naquela época, ela escreveu vários livros. Eu estou lendo até um dos livros dela, que é o Livro da Vida, que traz esse convívio da oração, dela com Deus, esse amor que ela tinha por Deus. E ela passou assim por tantas dificuldades, ela teve paciência para suportar tudo. O ponto alto da sua ideologia era o intercâmbio entre a ação e a oração. Quer dizer, orar e agir, e trabalhar. Então, isso é essencial. E houve uma época em que ela se encontrava muito doente. Ela sempre foi uma pessoa que passou por muitas dificuldades, bastante enfermidade. Mas numa época que ela estava assim, bastante doente, ela demora 3 anos paralítica. E, aos poucos, ela se restabelece. E quando ela se restabelece, ela diz o seguinte: quando comecei a andar de gatinhas, louvei a Deus. Olha que exemplo. Ela passou 3 anos sem andar. Quando ela começou a voltar a andar, ela andava igual um bebê, engatinhando. Mas o que ela fez? Ao invés de reclamar, ela louvou a Deus por essa oportunidade de estar voltando a caminhar. Então, numa das orações dela, ela diz o seguinte, eu tirei esse pedaço porque achei que tinha muito a ver com o estudo da paciência. Ela diz: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Muita paz para todos nós, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Minha querida Cristina, muito obrigada pelo estudo, muito bom, extremamente importante, relevante para o momento e para todos os dias da nossa vida, na verdade, né? Muito obrigada, foi muito bom mesmo. E você levantou um ponto que é importante, de mostrar realmente a paciência ativa, né, que é fundamental. Paciência não significa conformismo, não significa ociosidade. A paciência, na verdade, exige de nós
um esforço muito grande. E ela pode ser ativa, e com certeza é. Então, só para vocês relembrarem, é o capítulo 9 do Evangelho, a paciência, item 7, tá bom? Olha, é um item que tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, mas cada vez que a gente abre o Evangelho, ou o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, cada parágrafo é para a nossa meditação. Cada pergunta do livro dos Espíritos que a gente volta para estudar é mais uma meditação. Então, não deixemos de estudar, e eu convido os irmãos a lerem hoje, nas suas preces noturnas, esse trecho do Evangelho, tá bom? Então, muito obrigada, viu, Cristina? Foi muito bom mesmo. Vamos agora, meus queridos e minhas queridas, fazer a nossa irradiação, né? E eu vou pedir, então, que nós nos concentremos com muita fé, com muita confiança na divina providência, no infinito amor, misericórdia e bondade do nosso Pai, elevando os nossos pensamentos, então, a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. E vamos primeiro pedir perdão. Vamos pedir perdão se fomos por algum ato, algum pensamento, alguma atitude mais leviana contra o irmão nosso. E que nós possamos ter esta capacidade do perdão, relembrando o que Jesus entende como caridade, que é a benevolência, que é a indulgência, que é o perdão das ofensas. Então, que nós tenhamos essa capacidade em nossos corações para, livres desse peso, da mágoa, do ressentimento, da dor, a gente possa realmente elevar os pensamentos, vibrar em conjunto e pedir que Deus lance o seu olhar misericordioso a todos os irmãos que estão em sofrimento físico ou moral. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, desamparados, desprotegidos. Pedimos por nossos irmãos que estão nos hospitais, nos CTIs, em estado grave. Pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão nos presídios. Pedimos por aqueles irmãos que estão nas comunidades carentes, que estão nas mansões, nas zonas de conflito, nas aldeias, em toda parte onde haja sofrimento, que o seu amor, que a sua luz se faça, que eles possam perceber a presença do amado Mestre Jesus, os amparando, dando a eles mais esperança, mais confiança, mais resignação. Que a tua paz, Senhor, possa envolver a todos. Nós pedimos, Senhor, por todos os profissionais de saúde que estão lutando diariamente, incansavelmente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, nós pedimos que abençoe os nossos profissionais da saúde, abençoe a todos aqueles que necessitam do seu amparo. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade. Que o Senhor leve ao coração dos nossos mandatários, dos nossos governantes, o amor, a caridade e o sentimento da paz, da harmonia, da confraternização. Pedimos especialmente que abençoe nossos lares, nossos parentes, nossos amigos,
que estejamos, Senhor, todos irmanados no mesmo objetivo do crescimento moral, do conhecimento da doutrina espírita, que possamos, Senhor, ter bom ânimo, ter paciência e ter muito amor em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Luzia para fazer a prece de agradecimento e encerramento, e vou pedir também a licença aos irmãos para ler o boletim, tá bom? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, de infinito amor e bondade, só temos a agradecer pela proteção, pelo amparo, pelas bênçãos recebidas, pelos ensinamentos ministrados também na noite de hoje, tão necessários para os nossos dias nos quais estamos vivendo, a paciência, como a nossa irmã nos falou, a caridade ativa da paciência, e que nós possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, colocá-los em prática, exemplificá-los, e assim, dessa forma, levando a sua lei para todos que conosco convivem, e que possamos contar sempre com a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais, dos nossos mentores. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de aprendizado e de bênçãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, após uma noite tão proveitosa, tão boa, tão amorosa, que a gente leve isso, como disse a nossa irmã, para todos com quem que a gente encontrar, né? E que a gente tenha paciência. Estamos todos cansados. 8 meses dentro de casa não é fácil, é difícil, mas nós já passamos por dificuldades maiores em algum momento nas nossas existências. E há pessoas em muito pior situação que a gente. Então, que a gente tenha essa demonstração da fé, da confiança na bondade divina, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Eu gostaria de ler, se possível, o boletim para vocês. Eu tenho 2 recadinhos que são importantes, tá bom? O primeiro deles é sobre a campanha de Natal, que a gente quer atingir esse ano, não as 1.000, infelizmente, crianças que a gente atende todo ano, mas pelo menos umas 380, 400 crianças, tá? Entre os nossos assistidos, cadastrados, as crianças da nossa evangelização e crianças lá do... Não sei se vocês conhecem o Harmonicanto, que é um grupo de coralistas mirins lá da comunidade do Cantagalo, é maravilhoso, muito bonito. E há outros também, uma ONG que cuida de crianças com necessidades especiais, eles pediram ajuda também para a gente, tá? Então, colaboramos com qualquer valor, não tem a menor importância o valor, vamos depositar numa das contas da congregação, estão lá no cartaz que a gente está circulando, e enviar o comprovante também para o número do WhatsApp, que é para a gente poder identificar para onde vai direcionar o valor, tá bom? Lá no Lar de Francisco, a gente está precisando de médico para os nossos vovozinhos, tá bom? De qualquer especialidade. A gente precisa também de fraldas, a gente está ainda com um estoque muito baixo de fraldas geriátricas de tamanho G, GXG, da Big Frau. Roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina, as luvas de látex de tamanho M e G. As entregas podem ser feitas lá no lar diretamente, tá bom? Na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. A gente também está com a campanha de hortifruti. Toda semana a gente recolhe e faz as compras de legumes, frutas, verduras para os nossos vovozinhos. Essa é o objetivo principal da nossa casa, é essa assistência
aos nossos vovozinhos, né? E também pode depositar na conta da congregação, qualquer uma delas, tá, né? E mandar também para o WhatsApp, que é o 997866525. Eu queria só deixar claro que a congregação ela continua aberta, trabalhando virtualmente, né? Então, compartilhem, chamem seus amigos, há frequentadores da nossa casa, trabalhadores com alguma dificuldade de acesso, vamos tentar ajudar esse pessoal, tá bom? Então, vamos espalhar e compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos fraternos e queridos, tudo isso, tá bom? Então, olha, uma boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus.